Graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos. Maranata! Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui a popular Cidade Alta 2, quero cumprimentar você que está em casa. Receba o nosso abraço, a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus esteja aí no seu lar também. E hoje, de maneira bem especial, trabalhando na sua mente, no seu coração, para você aceitar a palavra de Deus e juntos colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo das Escrituras Sagradas. Falar com você que está em casa e com a igreja, nós estamos ampliando na rede social. No Facebook, na página da Rádio WF, toda semana tem estudo bíblico. O último estudo que nós fizemos foi sobre o amor de Deus, o amor incondicional de Deus, sem acepção de pessoas, ama a todos, abençoa a todos. Então você que está em casa e a igreja estão convidados na página da Rádio WF, lá no Facebook. Digitou, tem uma série de estudos bíblicos que a gente posta lá toda semana. No YouTube, o que eu estou fazendo aqui, você em casa vai receber a mensagem, aí eu espero que você compartilhe, deixe aí o seu joinha, pode fazer o seu pedido de oração também. É bom fazer um comentário, principalmente positivo, para o YouTube ver relevância e indicar a mensagem para outras pessoas. No YouTube é Falando de Cristo na Estrada, viu, igreja? 730 pessoas estão seguindo, espero que vocês sigam lá também. Falando de Cristo na Estrada. São as pregações que nós fazemos e também estudo bíblico. Teve uma lição que eu achei bastante complicada, que foi aquela lição sobre tipologia do livro de Josué, e aí eu já postei um vídeo lá falando de tipologia, usando o livro de Josué como base, explicando o que é tipologia. E vou fazer o segundo vídeo. Eu disse que faria, você que está acompanhando aí, farei o segundo vídeo, pegando os textos do livro de Josué, os capítulos e versículos, como tipo apontando para os textos do Novo Testamento, que são antitipos. Isso é muito importante, nós vamos fechar bem esse estudo do livro de Josué. Você que está em casa está recebendo aí, e a igreja também eu convido no YouTube, canal Falando de Cristo na Estrada. Amém? Vamos pegar a nossa Bíblia então, para a gente falar com Deus. Nós vamos tratar, o tema hoje é João capítulo 14. Esse é o texto que eu mais cito das Escrituras dos meus sermões. E nunca tinha me atentado para fazer um sermão ou uma mensagem, como queira entender. Para alguns é um sermão, para outros é uma mensagem. Qual é a diferença? Aquele que está dentro da prática da palavra recebe como mensagem. Aquele que está fora da prática do que nós vamos estudar recebe como sermão. Então eu espero que você que esteja em casa e você aqui receba como uma mensagem João capítulo 14, a partir do verso 1. Amém? Com a Bíblia aberta, vamos fazer mais uma pequena oração, pedindo agora que o Espírito Santo nos ilumine, que nos guie a esse estudo maravilhoso. Querido Deus, amado Pai, novamente em sua presença, Senhor, imploramos agora a presença do seu Santo Espírito, que Ele venha usar esse ser humano, pecador e falho que sou, mas que o Senhor fale através de mim e que essa igreja e esses irmãos que estão assistindo esse vídeo abra o coração e que o Espírito Santo faça morada, que o Espírito Santo faça com que eles possam compreender essa mensagem, meu Pai, e pôr em prática. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E aqui então, vamos lá, na minha versão diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Ouvi um amém aí em casa também, Que tema! E já foi cantado aqui pelo quarteto, E cantaram muito bem. Poderia ir embora já, está pronto, Agora,
Qual é o título? O que eu trouxe aqui para a gente pensar como título dessa mensagem aqui? Qual é o tema? Primeiro é que na casa do meu pai há muitas moradas. Esse é o primeiro ponto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Qual é o segundo ponto? Que na casa do pai há um lugar para você. Preparado com carinho, feito com carinho para você que está aí assistindo o vídeo agora. Então, na casa do pai há muitas moradas, na casa do pai há um lugar para você. Ora, toda vez que nós vamos fazer, eu trabalho o sermão, sempre eu gosto de trabalhar o contexto, né? Essas palavras elas foram ditas por Jesus em um momento de profunda angústia. Quem tem a Bíblia, aquela que é marcada quando Jesus fala, vê aí que está em vermelho, né? E Jesus estava passando por um momento difícil ali, angústia. Os discípulos, eles estavam confusos, os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam inseguros ali quanto ao futuro. E Jesus, vocês percebem que ele não começa falando do céu, né? Ele começa dizendo, não se turbe, não se preocupe, não se aflige, não fique ansioso o vosso coração. Está aqui, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Então, antes de falar de moradas, Jesus ele vai e fala de fé. Antes de falar de destino, ele fala do caminho. João 14, ele está inserido ali no discurso do cenáculo. Jesus ele tinha acabado de anunciar a sua partida. Imagine você se colocando agora no lugar dos discípulos e também vendo o sentimento, a angústia de Jesus. Ele tinha falado da sua partida, ele tinha falado da traição de Judas, ele tinha falado ali da negação de Pedro, que Pedro iria negar ele por 3 vezes. Os discípulos estão perturbados nesse momento. Então Jesus começa com essa ordem graciosa. Ei, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Talvez Jesus esteja falando para alguém hoje que está passando numa situação bem aparente dos discípulos, preocupados, sem certeza do futuro, com medo, medo do presente, medo do futuro. Não se turbe o vosso coração. O sermão aqui não está, irmãos, começando com o céu, está começando com fé em Cristo. Agora, qual foi a ordem que Jesus dá? Jesus fala assim, olha, vou dar uma ordem para vocês aqui, confiem em Deus, confiem em Deus, confiem também em mim. Confiem em Deus, confiem também em mim. Por quê? Porque é Jesus quem prepara a morada. É Jesus que prepara essa morada que eu disse que há para você que está aí do outro lado do vídeo. Ele está dizendo, eu, Jesus, eu vou preparar lugar. Jesus ele não vai delegar essa tarefa para anjos, não, eu vou mandar os anjos preparar lugar. Não, eu vou preparar lugar. Ele não delega essa missão de preparar para pessoas. Fala, não, o quarteto vai cantar, o ancião, o quarteto que cantou, o ancião da igreja, o pastor vai preparar. Não, eu vou preparar. É Cristo pessoalmente que está dando a certeza. Fala, eu vou providenciar, eu vou preparar esse lugar. Agora, como é que ele prepara esse lugar, irmãos? É triste aqui, Porque ele prepara esse lugar com a sua morte. Ele garante esse lugar, essa morada para nós, com a sua ressurreição. E ele sela essa promessa que ele fez para os discípulos e para nós com o seu sangue. Então, olha, ele prepara com a sua morte, ele garante essa promessa com a sua ressurreição e ele sela essa promessa com o seu próprio sangue. Olhando assim, então, nós percebemos que a cruz não foi um acidente da história. Está inserido na história, não só na Bíblia. A história dos Hebreus conta esse relato. Escritores, historiadores da época contam esse relato. A cruz não foi um acidente, não aconteceu por acaso. Foi a construção do caminho para a casa do Pai. Anote aí, a cruz é a construção do caminho para a casa do Pai. Tem mais base bíblica, Hebreus 10:19, Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue
de Jesus, entrar no lugar santo dos santos, tabernáculo celestial, pelo o sangue de Jesus. Vou voltar nessa frase. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe. Olha, para de permitir que o medo governe. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de medo. Quando eu falo de medo, eu falo dos meus medos, meus fantasmas. Eu sou medroso. 1,82 m, 53 anos e sou medroso. Eu tenho muito medo da morte, sabia? Não da morte em si, de como vai ficar minha família, minha esposa, né? Eu tenho medo da morte. E ele está falando assim, olha, não se turbe, para de permitir que o medo governe. Eu já preguei, talvez nessa igreja, mas se não preguei diretamente nessa igreja, indiretamente chegou através do vídeo, que quando nós tememos a Deus, não tememos a mais nada. Mas quando não tememos a Deus, tememos todas as outras coisas. O medo é um dispositivo bom. Agora o inimigo, ele foi de maneira covarde, sabotou esse sentimento chamado medo em nós. E passamos a ter medo de tudo, não é? Principalmente esse medo trazendo insegurança. Não é? Então, não se turbe, para de permitir que o medo governe. Qual é o seu medo? Quais são as suas dúvidas? Deixa para lá. Como assim, Senhor? Deixa para lá. Creia em Deus, creia também em mim. Tenha fé. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu falaria para vocês. Então, o antídoto para um coração perturbado não é explicação, é confiança em Cristo. Talvez hoje esteja falando para pessoas que têm o coraçãozinho está todo perturbado, todo cheio de dúvida. Está buscando explicação? Psicólogo, psiquiatra, com pastor, com pessoas? Está aqui. Não é explicação. Confiança em Cristo. E como você se aplica isso? Você pode estar cercado de incertezas, mas Jesus continua sendo digno de sua fé. Por tudo que ele fez, por tudo que está escrito, por tudo que podemos ver, tocar, sentir, como Deus Criador, ele continua sendo digno da nossa fé. Isso é a base do cristianismo, fé em Cristo Jesus. O segundo ponto aqui no verso 2, a primeira parte, fala da realidade da casa do Pai. Né? A casa do Pai não é um lugar de incerteza, a casa do Pai é um lugar de segurança. Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai não é aquela casa improvisada, irmão. Jesus está dizendo isso. Não surgiu de improviso. A casa do Pai não é limitada. A casa do Pai não está em crise. Na casa do Pai há espaço, há acolhimento. Na casa do Pai há permanência. Comparando com o mundo, nós vemos uma diferença enorme, né? No mundo as portas se fecham. Na casa do Pai, ninguém é excedente, ninguém sobra. Cristo está dizendo, há um lugar preparado, meu querido. Há um lugar reservado. Há um lugar pensado para você. Não é um acaso da história. Não é insegurança, ele está te deixando seguro, tranquilo, não turbe o vosso coração. Há um lugar preparado, pensado, reservado para essa igreja, para cada membro, para você que está em casa. A casa do meu Pai há muitas moradas. Moradas. O céu é uma casa, não é um abrigo temporário. Há um lugar preparado para todos, aquele que crê em Cristo Jesus, tá? Quando eu falo que há um lugar preparado para todos que creem em Jesus. Tá? O verso 2, ainda no final do verso 2, está falando aí da garantia da verdade de Jesus, né? Ele fala assim, se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Jesus, ele afirma a sua veracidade absoluta. Ele não ilude, ele não cria falsas esperanças. A salvação não é um desejo. A salvação é uma promessa segura. A salvação é uma promessa segura. Nossa esperança está fundamentada na palavra fiel de Cristo. Não é do que alguém falou, não é que o Vanderlei pregador falou. É a palavra de Cristo Jesus. Fiel. Agora,
qual a obra de Cristo nesse texto que ele diz aqui, na última parte do verso 2? Eu vou preparar lugar, pois vou vos preparar lugar, ou vou preparar lugar para vocês. O ir preparar lugar para vocês, eu já dei esse toque aqui, nos entristece, né? Pelas condições do momento, o ir aponta para a cruz. Imagina, Joel, Jesus falou assim, ó, Joel, eu vou preparar lugar para você, uma morada, uma casa, nós vamos chamar isso de céu. Estou indo preparar. Você imagina ele indo para o céu, né? Mas antes ele faz o quê? Ele vai para a cruz. Ressurreição e só depois a ascensão dele para o céu. A preparação do lugar, irmãos, acontece por meio do sacrifício. Sem a cruz de Cristo não há morada. Sem a cruz de Cristo não há morada. O céu foi aberto pelo sangue de Jesus. Às vezes nós podemos banalizar, né? O céu, as portas dessas moradas foram abertas pelo sangue de Jesus. Hebreus 9:12 ainda, entrou no Santo dos Santos pelo seu próprio sangue. A cruz não foi um acidente da história, repito. A cruz foi a construção do caminho para a casa do Pai. Hebreus 10:19, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E começa o verso 3, a promessa do retorno de Jesus. Então, até aqui nós aprendemos, e a história nos mostra. Qual a diferença de história para profecia? História é aquilo que aconteceu. Na Bíblia, história é aquilo que a profecia indicava que aconteceria e aconteceu. Jesus disse que ia preparar lugar. O caminho era a cruz, depois a ressurreição, depois a ascensão. E muitas pessoas viram. Uma multidão presenciou a morte de Jesus. Uma multidão presenciou Jesus sendo sepultado. Algumas pessoas, ou o anjo, né, ajudou no processo ali de abrir a porta, e vocês conhecem muito bem a história. Só que Jesus apareceu não só para os discípulos, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Amém? E os próprios anjos dão testemunha que esse que vocês estão vendo subir para o céu voltará da mesma maneira que vocês estão vendo subir. Testemunhos vivos, testemunho de seres humanos e testemunho de seres celestiais. Apocalipse capítulo 5 mostra Jesus sendo entronizado ao lado do Pai, amém? Depois dessa ascensão. E o verso 3, a primeira parte diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Aí parte da história para a profecia. Se até aqui a história se cumpriu, por que vai faltar só a profecia da volta? Claro que não. Nós estamos estudando, ele é fiel. Vimos isso no livro de Josué, ele é fiel. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. A esperança cristã, irmãos, é escatológica. Cristo não apenas foi, Cristo voltará. O cristianismo, ele vive na expectativa do retorno de Jesus. Por isso que essa igreja é adventista, ela crê, ela prega esse advento. Eu posso afirmar para você que Jesus voltará. Não é um eu acho, eu afirmo, pela palavra de Deus, Jesus voltará. A nossa fé aponta para o futuro, mas a nossa fé transforma também o presente. E agora eu quero ir para o coração da mensagem, o que faz a mensagem ficar viva, né? Porque tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito final é estar com Cristo. Você vai lendo o verso 3, João 3, na metade do verso, ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que onde eu estou, estejais vós também. O centro do céu, irmãos, não é o lugar. O centro do céu é a presença. Anote aí, se puder até repetir mentalmente, o centro do céu não é o lugar, é a presença. O maior prêmio da salvação não é a morada, é Cristo.
Salvação, irmãos, é comunhão eterna com Jesus. Por isso que a Bíblia é enfática e as pessoas às vezes não conseguem entender por que que Deus fala, Deus é amor. E ele fala, olha, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Mas primeiro, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. A Bíblia, ela é enfática em dizer ame a Deus. Por quê? Porque salvação é comunhão eterna com Jesus, com Deus, Espírito Santo. Se você não ama Deus, Jesus, Espírito Santo, como você vai passar a eternidade com Ele? Você sabe quem vai ser salvo? Alguém sabe aí quem é que vai ser salvo aqui na igreja? Sabe, não? Sabe quem vai ser salvo fora da igreja? Não? Ame a todos. Por quê? Imagina aquela pessoa que você não aprendeu a amar, você tem que conviver com ela eternamente. Séculos dos séculos sem fim. Ame a todos. Irmãos, o maior presente não é a morada. O maior presente é a presença. Para que onde eu estou, estejais vós também. O céu não é céu por causa das ruas de ouro. A gente olha para o céu, vendo Isaías, a gente olha para o céu, vendo o livro de Apocalipse e esquecemos o que é mais importante no céu. O que é mais importante no céu é Jesus. O céu não é céu por causa de ruas de ouro, é céu porque Jesus está lá. Porque Jesus está lá. A promessa não é apenas vocês terão um lugar, vocês terão uma morada. Não, não, não. Mas vocês estarão comigo. Vocês terão uma morada, mas vocês estarão comigo para sempre. Cristianismo não é sobre um endereço futuro, é sobre um relacionamento eterno. E aí vem aquela pergunta humana, e nós vamos dar uma resposta divina para ela, né? Vou dar um pulinho no verso 5. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus dá uma resposta divina, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho, o que significa? Acesso ao Pai. Caminho, acesso ao Pai. Muitas pessoas querem ir para o céu sem Jesus. Muitas pessoas. Se você oferecer, ou conversar com a pessoa, você quer ir para o céu? Opa, quero. Né? O caminho é Jesus. Verdade, eu sou a verdade. Revelação perfeita. Jesus é a revelação perfeita. Deus é a verdade. A Bíblia diz, Jesus é a verdade. A Bíblia diz, o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz, a tua lei, Salmo 119 diz, é a verdade. Verdade, revelação perfeita e vida, fonte de salvação. Não há um outro meio, não há uma outra fonte. Quer ser salvo? Jesus. E salvo em 2 estágios, 3, né, para ser exato. A gente fala de 2, mas são 3 estágios. Primeiro estágio da salvação é quando você aceita Jesus. Você aceitou Jesus. Primeiro estágio da salvação. Você está salvo. O que acontece nesse momento? Você é livre da penalidade do pecado. Qual é a penalidade do pecado? Morte eterna, porque todos pecaram, todos estavam destituídos dessa glória, todos mereciam morte eterna, como Jesus fez uma promessa, lá em Gênesis capítulo 3, 15, a morte, então, a penalidade do pecado recai sobre Jesus. Você não precisa carregar essa penalidade, não precisa carregar essa culpa para sempre. Quando você crê em Jesus, entrega a sua vida a Ele e aceita como seu Salvador, é o primeiro passo. Talvez esteja falando para pessoas aqui que não tem certeza dessa salvação. Entregue a sua vida a Jesus. Isaías vai dizer que essa morte, esse sofrimento recai sobre ele. Muito bem, agora eu estou salvo. A penalidade do pecado recaiu sobre Jesus. E agora vem o segundo passo. Chama-se santificação. Na santificação, irmãos, qual é o processo? Jesus passa a ser o Senhor de minha vida.
Agora não é mais o pecado que está no comando, não é mais o mundo que está no comando, agora é Jesus que está no comando. Jesus é Senhor. Um barco, ele está em alto mar, ele quebra, ele está com problema, ele está danificado. O barco em alto mar, para não afundar, ele precisa ser salvo. Então, as pessoas vão lá e resgatam esse barco. Salvação. Quando esse barco está no cais, para consertar ali no estaleiro, ele está salvo do alto mar, mas ele ainda precisa de conserto. E esse conserto desse barco, que nós chamamos de santificação. Eu fui salvo em Jesus, foi tirado de minha penalidade, que seria a morte eterna. Estou salvo. E agora, santificação. Eu preciso ser consertado, purificado. Amém? E o outro estágio, glorificação. E a glorificação só vai acontecer quando Jesus cumprir essa promessa, quando ele voltar. Então aquilo que é corruptível se transforma em incorruptível. Só nesse momento que a presença do pecado será finalmente extraída do ser humano. Não haverá mais a presença do pecado no ser humano, só na glorificação. Até lá a nossa luta é santificação, é intensa. Quem vence? Quem você alimenta mais. Ou o eu carnal, que te leva a não entrar no céu, ou o eu espiritual. Como é que alimenta? Oração, estudo da palavra, comunhão em irmãos, como membros, né, do corpo de Cristo, que é a igreja. Muito bem, voltando aqui, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação fora de Cristo. Precisa colocar isso na cabeça. Não há salvação fora de Cristo. Jesus é o único caminho para a casa do Pai. Quando Tomé pergunta, Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um caminho, não é uma verdade, não é uma vida, é o caminho, não é por mérito. Ninguém está perguntando se você é uma pessoa boazinha. Pessoas ficam colocando na balança: não, mas eu faço tanta coisa boa, eu cuido de tanta gente, eu ajudo tanta gente. Não é disso que está falando, não é por mérito, não é por boas obras, não é por religião. Mas eu sou uma pessoa religiosa, eu cumpro tudo certinho, eu vou na igreja, eu vou no sábado, eu vou na quarta, eu vou no domingo, eu rezo o terço, eu faço novena. Não é por religião, é pela pessoa de Cristo. Amém? E eu quero concluir, irmãos, dizendo ou fazendo uma pergunta. A mensagem foi rápida hoje. Agora, qual é a sua decisão diante da mensagem? Que mensagem é essa? De onde veio essa mensagem? Jesus falando com você. Eu só abri a boca, eu só li. Qual é a sua decisão diante da palavra de Deus? Sabendo que a casa do Pai tem muitas moradas, mas a entrada é somente por Jesus. Não é por obras, repito, não é por mérito próprio, é pela fé em Cristo Jesus. A casa do Pai tem moradas, mas, e muitas moradas, né, como ele diz, só que a porta é uma só. Quero falar para você que está em casa, a casa do Pai tem muitas moradas, mas a porta é uma só. Talvez você esteja frequentando uma igreja, mas nunca se entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não entrega a sua vida. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o Salvador. Tem muita gente, muitas pessoas que falam: não, eu sou religioso, eu tenho religião, só que não tem a certeza da eternidade. Está com os discípulos. Jesus está falando: não se turbe o vosso coração. Tenha calma, tenha fé. A pergunta não é: existe céu? Todos sabemos que existe céu. Não é essa a pergunta, se existe céu. A pergunta é: você já entrou no caminho que leva ao céu? Você já entrou no caminho que leva ao Pai? E aí começa a ser ponto de reflexão. Você já entrou no caminho que leva ao Pai? Já entrou no caminho que leva para o céu? Só há uma porta, só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida.
O apelo é para a sua salvação. O apelo é para a sua salvação. O apelo é para o seu bem. Para você que está em casa. O apelo é para a sua salvação. Hoje, Jesus ele continua dizendo: não se turbe o vosso coração. Hoje, agora, você está ouvindo. Jesus está dizendo para você: não se turbe o vosso coração. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, hoje é o dia de entrar no caminho. Jesus ele não disse: eu vou mostrar o caminho. Ele não disse. Ele disse: eu sou o caminho. Hoje, irmãos, a porta está aberta. Hoje, o convite é pessoal. Não é para você cutucar, a pessoa está falando com você. O convite é pessoal. Hoje, a morada pode começar a ser preparada para você. Lá em Apocalipse 3:20, ele fala: ei, eis que estou à porta e bato. Não está no sermão, mas eu quero só fazer um lembrete para você. A Bíblia, ela vai se referir em algumas passagens, principalmente na parábola das 10 virgens, que essa porta, que é Jesus, que hoje está aberta, e tem um hino lindo, né? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, não é? Ninguém pode fechar. Hoje essa porta ainda está aberta. Ela está te esperando. Ela está te aguardando. Ela só está esperando você dizer sim para haver festa no céu. A notícia triste é que essa porta vai se fechar. E ela pode se fechar de duas maneiras. A primeira maneira é trágica, porque nós não conhecemos o futuro. Não sabemos do dia de amanhã. A porta da graça, ela se fecha quando morremos. Quando nós paramos de respirar, a porta se fecha. Acabou a oportunidade. Para onde vamos? Não há louvor, não há pensamento, não há lembrança. E a outra maneira é que Jesus, num determinado momento, ele vai jogar um incensário na terra e vai dizer: está feito. Meu trabalho de advogado, o meu trabalho de sacerdote, de sumo sacerdote, está feito. E nesse momento, então, a porta da graça se fecha e começará uma outra coisa trágica. Começa a cair as pragas, que são retratadas como a ira de Deus. O cálice de Deus transborda e as pragas cairão sobre a terra e sobre aqueles que, apesar de todos os apelos, não aceitaram o caminho. Apesar de Jesus, o Criador do universo, o maioral, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, bater na porta de um pecador como eu. Ei, Vanderlei, eu quero entrar no seu coração. Eu quero cear com você. Ou seja, eu quero participar de sua vida. Quando ele fala: eu quero cear com você, você que está do outro lado aí, ele fala: estou batendo no seu coração. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Ele está dizendo: eu quero participar da sua vida. Eu quero participar da sua família. Eu quero comer do seu bocado. Eu quero viver o que você vive. Se você permitir que eu viva com você e em você, você ceará comigo. Você vai comer comigo do meu bocado, na minha morada, na minha casa que eu estou preparando para você. Vamos trocar? Permita agora que eu entre na sua casa e ceie com você. E eu estou dizendo que permito que você entre na minha casa e ceie comigo. Na casa do meu Pai as muitas moradas. Eis que estou à porta e bato. Convite, irmãos, é pergunta, né? E eu não quero que ninguém responda, não quero que ninguém levante a mão, eu quero que faça uma meditação. Se você, aqui na igreja, você aí do outro lado, deseja entregar a sua vida a Jesus, não a religião, a Jesus. Se você deseja ter certeza da salvação, se você deseja fazer parte da família do Pai, eu quero fazer uma pequena oração para encerrar com os irmãos que estão assistindo o vídeo, e aqui vai se preparar para cantar um hino, o nosso Quarteto Resgate. E depois que o Quarteto Resgate cantar, eu quero orar também com essa igreja, ok? Você que está em casa,
e que a igreja me acompanhe nessa oração. E eu estou terminando essa mensagem sem colocar um ponto final, porque eu não sei da sua resposta, você que está em casa. Eu espero que você aceite Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E afirmo que há uma morada, há uma casa para você. Ore comigo, você que está do outro lado. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Reconheço que preciso de Ti. Recebo-Te hoje como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, leva-me à casa do Pai e conceda-me a vida eterna. Amém? Você que está em casa mais uma vez, que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família. Nós temos um encontro marcado terça-feira. Nós temos o estudo bíblico na página da Rádio WF Evangelismo Digital no Facebook. Esse vídeo nós vamos deixar aqui no YouTube, no canal Falando de Cristo, na Estrada, para você dividir também com outras pessoas e faz uma maratona aqui no canal. Nós temos muitos vídeos falando de família, muitos vídeos de estudos bíblicos. Permita Deus falar com você. Pense nisso, um forte abraço e que Deus te abençoe.